A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e gloriosa, só tem o melhor para a minha vida e para a sua. Vamos falar hoje em Josué 7, do 1 ao 16, quando o pecado entra através de Acã, né? A gente sabe que o que ele fez foi sério e pagou não só ele, como toda a família. Josué 7, do 1 ao 16, onde o tema é: não amaldiçoe sua vida, porque é anátema. Anátema significa maldição. Pecado traz consequência para toda a família. Lembra de Daniel, quando tiraram Daniel, o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões, que aqueles homens que condenaram ele, toda a sua família, antes de cair no fundo da cova, os leões rasgaram? Quem faz, há consequência para todos. Naamã queria enforcar Mardoqueu. Não só ele foi enforcado, como todos os filhos. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então que eu e você vigie, para não trazer maldição para nossas vidas e para a nossa família, porque é anátema. Deus não tem um culpado por inocente. E tudo que se faz traz consequência. Não esqueça o que diz em Salmo, que um abismo chama outro abismo. Amém? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmê, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Veja que ele tomou anátema, ele roubou. Ele pegou coisas que o Senhor disse que não era para pegar, além do mais que não era dele, e virou anátema. Anátema é maldição. E aqui diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, contra todos. Começaram a perder a guerra, porque quando não se pensa, tem consequências. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Avendo, lado do oriente Betel, falou-lhe dizendo: subi a espiar a terra. Subiram, pois, aqueles homens a espiar a Ai. Foram espiar a Ai, aquela terra. Mas aquela terra, no momento, tinha pecado. E o Senhor não dá bênção no meio do pecado. O Senhor não age, porque é contra a sua palavra. Quem gosta do pecado é quem veio para matar, roubar e destruir. O pai da mentira, que é o adversário. Como o Senhor vai aceitar e permitir pecado? Voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou 3.000 homens para ferir Ai. Não fatigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Quer dizer, foram lá, viram, né? Ai, e deram conselho a Josué que mandasse só um pouco. Mas mesmo mandando esse pouco, eles não sabiam o que estava acontecendo no arraial de Israel. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e o perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Feriram o povo de Deus, o povo que ninguém feria quando Jesus estava no meio deles. Por que foram feridos? Porque tinha maldição no meio deles. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia diz que quem for santo se santifique mais e quem for sujo se suje mais. Aquele povo estava se sujando por conta de Acã. Deus vê todas as coisas. Os olhos dele são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. Ninguém engana o Senhor. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças. Eles foram perto da arca. A arca é o que? A presença de Deus. Para se humilhar, né? Para adorar, para pedir o socorro a Deus. Por quê? Porque eles não perdiam a guerra. Porque não era eles. O Deus da guerra estava com ele. O leão da tribo de Judá. O Senhor dos senhores. Como Deus sempre está comigo e com você. Mas a gente precisa vigiar. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Disse Josué: ah, Senhor Jeová,
Por que, com efeito, fizeste passar este povo, o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazeres perecer? Antes nos tivéssemos contentado em ficar além do Jordão. E ele disse: Senhor, por que a gente pereceu? Por que permitiste isso? Porque ele não sabia ainda o que estava acontecendo. E às vezes na família tem anátema, às vezes na família tem pessoas que estão direcionadas pelo maligno, mas o restante não sabe. Foi exatamente o que Josué orou, porque ele não sabia. Ah, Senhor, o que direis? Pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desraigaram o nosso nome da terra. Então, o que fará o teu grande povo? Veja que Josué foi sábio, fez a oração de tudo que estava acontecendo. Porque quando tem algo errado, é hora de orar, é hora de clamar, porque o Senhor dá resposta. Não só no tempo de Josué, como hoje ele age do mesmo jeito. Ele diz: eu não mudo. De geração em geração ele é o mesmo. Aleluia. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Josué estava prostrado diante de todo aquele acontecimento. E o Senhor disse: te levanta, porque homem de Deus e mulher de Deus não é para estar prostrado. Mesmo diante das adversidades, é para clamar. Nós somos soldados de Cristo. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, que ele tinha ordenado. Tomaram o do anátema, furtaram, mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Olha que coisa linda. Quando Josué orou, o Senhor disse que é anátema, maldição, porque roubaram, furtaram, mentiram. Ainda disse: está debaixo das bagagens, porque o Senhor revela o oculto, profundo e escondido. Ele disse isso a Josué. Lá em Daniel 2:23 diz que Deus conhece o oculto, profundo e escondido. Ele sabe quem está em trevas e com ele mora a luz. E ele disse tudo isso a Josué. Aleluia. Pois os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Veja coisa séria. Não serei mais convosco, se não desraigardes o anátema do meio de vós. O Senhor disse: olha, não venceram o povo de Israel porque tem maldição, tem pecado. E eu não estarei com vocês se não tirar esse anátema, essa maldição. Porque o Senhor é santo, 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 3 vezes santo. Diante dele não pode ter anátema, não pode ter maldição, porque ele vela pela sua palavra, ele é grande. A maldição, a mentira, o roubo, tudo que está errado, quem apoia quem? O adversário. Levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante de teus inimigos, não poderás sustentar-te, até que tire o anátema do meio de vós. Olha que coisa linda. O Senhor disse: se levante. Levante-te como para orar, para descobrir onde está o anátema, porque não tem vitória enquanto não tirar isso. Deus é santo. Como é que Deus vai abençoar a mim e a você com mentira, com coisas erradas, Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Olha o Senhor dando orientação a Josué. Será que a tribo que o Senhor tomar se chegará, segundo as famílias, e as famílias que o Senhor toma se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. O Senhor estava explicando tudo, dizendo exatamente como Josué ia fazer, como ele ia colocar o povo ali em frente, em fileira, porque o Senhor ia mostrar a verdade. Não adianta estar com anátema, porque nem é abençoado e amaldiçoa quem está perto de ti. Mas quem está orando, quem está clamando, o Senhor mostra e age. Foi exatamente o que ele fez, orientando a Josué. Aleluia. Serás que aquele que for tomado com anátema, quer dizer, com roubo, será queimado a fogo. Ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Quando se transgride a aliança, é louco. Lembra de Nabal, que foi louco e que não escutou a Davi, a um pastor que representa os pastores dos pastores?
Deus é justo. Lá no livro de Naum, capítulo 1, verso 3, ele diz: eu não tenho culpado por inocente. E hoje, para terminar o 16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. Veja que no outro dia, Josué colocou toda a tribo ali em fileira, para ver onde estava o anátema, porque maldição não dá certo. Maldição traz consequência. Maldição atrapalha a vida de servo e serva de Deus. Maldição traz doença, traz morte. Então, em nome de Jesus, vamos vigiar. Em nome de Jesus, vamos nos santificar. Em nome de Jesus, vamos buscar a face dele e fugir da aparência do mal. Amanhã daremos continuidade. A paz do Senhor.